Estamos no ar. Olá, espero que todos se encontrem bem. Cá estamos para mais uma talk-in em ambiente live. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Tânia e tenho mestrado em Gestão de Recursos Humanos e estou na Integer desde o início, portanto há cerca de 13 anos, onde tenho estado sempre aqui ligada a uma vertente de negócio e uma vertente de gestão de pessoas. E mais recentemente, portanto, desde o início do ano, sou responsável aqui por uma nova área que se chama People and Talent e que faz precisamente o objetivo é fazer a gestão de talentos e a gestão de pessoas. Como orador hoje temos o nosso colega Albert Tanur, que é licenciado em Gestão de Recursos Humanos, em Sistemas de Informação, e até há bem pouco tempo, até o ano passado, residia em Belo Horizonte, no Brasil, e desde outubro de 2019 acabou por aceitar aqui o desafio da Integer em integrar aqui os nossos projetos no Porto, atualmente no cliente Cofco, como Senior Software Engineer, e também tem a experiência em Microsoft MVP e MCP. Acerca da talk de hoje, portanto, eu vou-vos falar muito brevemente sobre a Integer. Depois passarei a palavra ao Albert, que irá falar aqui sobre gerir as configurações e comportamentos de aplicações de uma forma segura e dinâmica. E, por fim, ainda vamos ter aqui um debate de questões e até pode ser um debate interativo. Esta apresentação irá ter a duração de 35 a 40 minutos, seguida do tal debate e questões mais ou menos 15, 20 minutos, portanto não existe aqui também um tempo definido, é até vocês terem questões para colocar. Temos um chat disponível durante toda a sessão, onde podem ir colocando as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas interações. Quem quiser, em vez de estar a escrever a questão, tem a opção de colocar diretamente as questões ao Albert via áudio, ou seja, para isso basta clicar no botão que vocês vão ver de levantar a mão, que vos vai aparecer no ecrã do lado direito, e dessa forma podem participar em direto. No final da talk vamos disponibilizar um breve questionário de feedback, uma vez que para nós é bastante importante a vossa opinião e as vossas sugestões sobre esta iniciativa. Antes de passarmos à apresentação do tema 2, portanto, como falei, quero falar muito rapidamente acerca da Integer e de forma a que todos os participantes que não conhecem aqui a Integer possam fazer. Portanto, nós somos uma empresa portuguesa de consultoria em IT, portanto, em tecnologias e sistemas de informação. Existimos desde 2007, portanto há 13 anos, e neste momento temos escritórios em Lisboa e no Porto. Portanto, no Porto, mais recentemente, desde outubro de 2018. Atualmente temos cerca de 300 colaboradores, especializados em diversas áreas de IT, nomeadamente desenvolvimento de software, administração de base de dados e administração de sistemas, também áreas de BI, somos muito fortes também em áreas de integração. Trabalhamos atualmente com mais de 40 clientes
e, por sua vez, temos uma distribuição de cerca de mais de 100 projetos ativos em clientes, não só nacionais, como clientes internacionais e também clientes, projetos de nearshore. Temos ainda uma área de desenvolvimento interna, que é o factoring, onde, para além de também ser uma área de desenvolvimento, onde desenvolvemos projetos internamente, também estamos a desenvolver alguns produtos. O que é que eu vos posso dizer mais sobre a Integer? Que nos caracterizamos por termos uma cultura bastante informal e de proximidade entre todos. Somos uma empresa que cada vez mais tem apostado no desenvolvimento das pessoas e no seu talento. Daí também esta área nova que criámos este ano, onde estamos a desenvolver uma série de projetos e ferramentas internas, como seja formação, carreira, satisfação, mobilidade interna, que nos têm permitido assumir uma política de proximidade e de commitment entre todos, uma maior comunicação e envolvimento dentro da empresa, promovendo desta forma, obviamente, uma maior identificação de todos com a Integer e também com os valores da empresa, que para nós é sem dúvida bastante importante. Quem tiver, não vou falar muito mais sobre a Integer, portanto, quem tiver curiosidade em saber um pouco mais sobre o que é que nós fazemos, o que é que nós desenvolvemos, podem nos seguir nas redes sociais, portanto, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Podem também visitar o nosso site e desta forma verem algumas iniciativas, novidades que vamos desenvolvendo internamente e que vamos partilhando. Também podem acompanhar as nossas vagas de recrutamento e os projetos que vamos desenvolvendo também através de todas estas redes. Aqui sobre mais uma vez, para quem não esteve presente na Talkin de maio e para quem é estreante, digamos assim, nestes eventos, o nosso objetivo é fazermos estas talks mensalmente, sempre na penúltima quarta-feira de cada mês, em que os temas serão diferentes, uma vez que pretendemos trazer-vos alguma diversidade de temas e de oradores. Este mês decidimos organizar este evento e convidar, para além de colegas, portanto colaboradores da Integer, também ex-colaboradores e também amigos de amigos que tivessem interesse no tema que nós estamos hoje aqui a criar, a apresentar, e porque acreditamos que só desta forma também podemos começar a criar uma network tech, digamos assim. Consideramos importante esta iniciativa, pois pretendemos promover, como já falei há pouco, uma cultura também mais participativa internamente, e acreditamos que estas sessões podem se tornar em momentos de aprendizagem, de partilha de ideias e também de interação entre todos. Como também já referi, cada vez mais o nosso objetivo como empresa passa pela gestão de talento interno, mas também passa pela atração de novos talentos, e acreditamos que esta iniciativa pode ser uma boa forma de desenvolvimento de competências internas e externas à empresa. Apenas relembrar a todos os colegas da Integer que estejam a assistir agora, neste momento, esta talk, já sabem que se podem inscrever para serem oradores nas próximas talks que vão existir. E para isso basta ir à Inside e portanto está lá o formulário de inscrição. Bom, como já tinha referido aqui o tema de hoje, que é sobre gerir as configurações e comportamentos das aplicações, e com o nosso colega Albert Tanur.
que desde já agradeço a disponibilidade em ser orador nesta talk e nos trazer este tema que eu acho que é tão importante e tão relevante para estas áreas de desenvolvimento de software. Para além de já ter participado em vários projetos, como Senior Engineer, arquiteto de software, Microsoft MVP, MCT, o Alberto gosta muito de dar palestras, aprender e, acima de tudo, partilhar o seu conhecimento com os outros. Por isso, desfrutem da apresentação e aproveitem a oportunidade para tirarem ideias com o Albert. Vou passar então aqui a palavra ao meu colega. Olá, pessoal. Como vão? É só compartilhar aqui minha tela rapidamente. Ok. Bom, já tivemos uma introdução boa sobre quem é o Albert. Eu vim do Brasil, mineirinho. Estou aqui em Portugal, aprendendo as coisas legais aqui também. Junto com a Intige, né, tentando fazer um trabalho bom, à medida que a gente vai atuando nos nossos parceiros. E já falou sobre mim, né? Eu sou Microsoft MVP, gosto muito de compartilhar, de trazer uma informação complexa de uma forma um pouco mais simples, tá? Então, hoje eu vou tentar passar um pouco do conhecimento para vocês em cenários que eu já vivi, em cenários que eu já trabalhei. Espero que vocês gostem. No final, a gente vai ter um pouquinho aí de como responder algumas perguntas, tentar, né? Que a gente não sabe tudo. Mas vamos lá. Obrigado pela presença de todo mundo. Também é um prazer ministrar essa talk, não só para o pessoal aqui da Intige, mas para todo mundo, todos vocês que estão assistindo. Bom, o tema é um pouco diferente, um pouco, às vezes, complexo, dependendo de como você vê, se você já teve algum contato com o desenvolvimento de API ou não. Mas eu vou falar de um assunto que geralmente nós pensamos que está associado a alguma técnica, somente a código, somente a como implementar alguma ação no nosso sistema, alguma API, mas eu associo essas técnicas, é parte de uma grande caixa de ferramentas que nós possuímos hoje em dia, como o mínimo que nós podemos fazer para entregar valor nas nossas aplicações. Ok? Então, vamos lá. Momento DevOps. Essa palavrinha, né, esse símbolo do infinito, tudo que vem ao redor dessa imagem, já é algo que já vem sendo praticado há mais tempo, há mais de um ano, há mais do que agora. Né? Há muito tempo estamos falando de DevOps. O que é DevOps? Para muitos, DevOps é a união de quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha com operações ou infraestrutura. Para muitos, é um processo automatizado. Para alguns, são ferramentas. Mas o bem da verdade é que o DevOps é uma cultura. Tá? E essa cultura, esse formato infinito ou cíclico que nós estamos vendo na tela, é ela que vai proporcionar que, através da utilização correta da tecnologia e das ferramentas que nós temos hoje, nós vamos entregar valor aos nossos parceiros. Nós não somos usuários, não somos clientes, e eu costumo dizer que nunca o usuário foi tão importante na nossa vida quando se diz respeito a entregar valor para ele. Porque, pegando um pouco do cenário que nós vivíamos anteriormente, quando você fala de desenvolvimento de software, geralmente o usuário era tido como alguém que causava um desconforto em quem desenvolvia. Alterava tudo toda hora, mudava as necessidades a todo momento, não fazia as ações completamente corretas. No fim, nós queríamos imputar nos usuários o comportamento que nós, desenvolvedores, víamos em relação àquele desenvolvimento, em relação àquele sistema, em relação àquele escopo de projeto, né, que vimos anteriormente. E com isso foram surgindo várias outras coisas. Então, o DevOps ele veio para quebrar isso. Nós não estamos focados em escrever código na pedra, né, que não muda. Nós estamos focados em entregar constantemente um valor àqueles que utilizam o nosso software. E quem vai ditar as regras não somos nós, os desenvolvedores, são eles.
certo? Então, o DevOps é latente, todo mundo fala de DevOps hoje, mas nem sempre nós estamos ajudando com que essa cultura seja disseminada nas nossas organizações. E sim, é parte do nosso trabalho como desenvolvedor, como arquiteto, como alguém de operação, como alguém de negócio, fazer com que essa cultura seja disseminada, a gente possa atuar da melhor forma e da maneira correta, né? Colaborativamente. E aí, bom, o DevOps é muito legal, é uma cultura, mas de onde a gente tira as estratégias para poder trabalhar nesse mundo de entrega de valor constantemente? Afinal, nossa resposta tem que ser rápida, né? Para quem já trabalha com arquitetura de software, entende que existe uma arquitetura de referência, existe alguns catálogos de referência, por exemplo, para resolver o problema de um objeto único na aplicação, poderíamos implementar o Design Pattern Singleton, que é que a gente consegue fazer com que seja um objeto único para alguma ação na nossa aplicação. Existe um design, existe algo que foi documentado para aquilo ser feito. Da mesma forma, existem técnicas, ferramentas, referências que foram descritas por várias pessoas, sejam elas tão importantes, ou sejam elas através da comunidade, no dia a dia, em que elas têm aprendido com as suas experiências, elas criam um catálogo que colocam referências para que a gente se lembre de boas práticas, certo? Então, quando vamos iniciar o desenvolvimento de um software, a gente procura referências. Uma das referências que eu gosto muito, ainda mais quando eu estou falando de API, ainda mais quando eu estou falando de algum valor entregue como serviço, eu gosto muito desse The 12 Factor App, um site que possui 12 fatores, que são esses que estão descritos na tela, que são fatores que cada um deles tem algum tipo de atenção que você tem que dar para que você consiga entregar um API, como é o caso, com qualidade. Então, é pensar no code base, colocar no controle de versão, é pensar em como você vai fazer o build, o release, o run, e vários outros processos definidos ou direcionados para que você tenha alguma ação sobre isso. Só uma questão, pessoal, vocês estão, é só um retorno aqui, vocês estão vendo os slides referências ou vocês estão vendo slides sobre o orador? Só para eu ter noção. Albert, desculpa, estás-me a ouvir, Albert? Sim, estou a ouvir. Sim, olha, nós neste momento vemos apenas o slide sobre o orador. Certo, então deixa eu ver aqui. Provavelmente, Eu acho sim. Eu já passei 2 slides. Nós temos estado temos estado a ter feedback que realmente não estamos a conseguir acompanhar aqui os teus slides. Tenta lá partilhar novamente. Agora já vemos um que diz referências. Tá, deixa eu só passar para frente aqui. E já vimos o próximo slide. Sim, mudou. Sim. Ok. A imagem na qual eu falei, obrigado pelo retorno. A imagem na qual eu havia dito a você que não estava aparecendo, peço desculpa, era justamente essa do DevOps, né? A imagem infinita. Só para contextualizar. Então, voltando aqui, né, ao 12 Factors, existem 12 fatores, que são code base, dependências, configurações, serviços de apoio, e por aí vai. Cada um desses itens, se você entrar nos links, e tem várias linguagens, você vai entender alguma ideia ou alguma referência que você deve seguir para cada um desses itens, você seguindo cada um desses itens, você já tem um cenário mais aceitável ao desenvolver APIs. Ok? Então, The 12 Factor App é uma das referências que eu utilizo para fazer aplicações seguindo as melhores práticas. Tá? Afinal de contas, nem tudo se cria, né? E também nem tudo se copia, a gente melhora. Então, o 12 Factor fica a referência para vocês. E nesse cenário do 12 Factor, pegando especificamente no que diz respeito à configuração, nós temos uma descrição simples, que é a configuração de uma aplicação é tudo que é provável variar entre deploys. Isso é uma verdade. Se você está em um ambiente de desenvolvimento, implementando alguma feature, implementando alguma correção,
óbvio que você não vai se conectar a um banco de dados de produção, pelo menos espero eu. Você vai se conectar a um banco de dados de desenvolvimento, vai fazer seus testes, vai fazer suas implementações, e posteriormente você vai promover isso. Só que aquela aplicação, ela tem suas configurações, o acesso ao banco de dados, o acesso a um serviço de log, o acesso, se a aplicação trabalha, por exemplo, com gateway de pagamento, vai ter as chaves, né, para validar a sua aplicação naquele gateway, para gerar um hash, enfim. Várias configurações, elas são dispostas ali em ambientes distintos. Isso se altera. Tá? Isso é uma coisa nova. Por que não é uma coisa nova? Falando especificamente de um processo de automação para entrega de valor constante, hoje nós trabalhamos da seguinte forma, tá? Nós temos aqui os desenvolvedores, que estão nas suas respectivas máquinas, desenvolvendo, importando bugs no sistema, estou brincando, desenvolvendo e colocando ali seu melhor para cada um das nossas features. E depois que eles terminam de desenvolver, eles integram essa solução. O que é integrar essa solução? É pegar o código que eles acabaram de desenvolver e enviar esse código para o controle de versão. Geralmente, um controle de versão Git. E esse código ele é integrado porque o Albert está desenvolvendo no controle de versão distribuído como Git na máquina dele, fazendo gravando os status do que ele está desenvolvendo, alterando, criando, assim como o Carlos também está fazendo isso, desenvolvendo, alterando e criando. Só que o que o Carlos tem na máquina dele não é a mesma coisa que o Albert tem na máquina dele. Então, quando eles fazem push, pega o que eles têm na sua máquina e submete com o controle de versão, há uma integração. E para garantir que essa integração esteja feita da forma correta, existe o famoso pipeline, que é como se fosse, né, esses canozinhos aqui. E cada um desses canozinhos é uma tarefa que é executada, a representar por um build, por um teste e por um deploy. Ou seja, eu estou garantindo que quando os meus desenvolvedores, em momentos diferentes, ou até mesmo, não no mesmo instante, mas em momentos diferentes, eles devolvem o que eles fizeram para os servidores de controle de versão, estou garantindo que aquilo que eles desenvolveram está correto com os meus padrões de qualidade. Ou seja, eu vou construir a minha aplicação, eu vou testar se essa aplicação construída atende os padrões de qualidade do sistema, então você está teste de unidade, teste de integração, teste end-to-end, por aí vai. E se tudo estiver ok, eu tenho a capacidade de pegar essa informação, essa aplicação, esse artefato, vamos dizer app 1.0, e promover dinamicamente para um ambiente, seja de QA, seja de produção. Isso é o processo que já ocorre, isso é o processo que a gente atrela muito o nosso código, a ferramenta, fazendo o CI / o CD, Continuous Integration, e o Continuous Deployment, que é o deploy de fato. Tá? Esse processo já funciona. E onde que esse processo atua quando a gente fala sobre configurações, né? Então, se eu pegar aqui, ó, nesse contexto, imagine o seguinte, o Albert está desenvolvendo aqui e o Albert está acessando algum banco de dados. Pode até ser um banco de dados que está na nuvem e esse banco de dados é considerado como meu banco de dados de desenvolvimento. Da mesma forma, o Carlos. Só que, imagina que eu vou acessar esse banco de dados, vou incluir informações desse banco de dados, vou excluir informações desse banco de dados, mas não deve ser o mesmo banco que eu trabalho em produção, certo? E aí, quando essa aplicação vem aqui, eu tenho que entender que naquele momento onde a aplicação é construída, o artefato é construído, eu tenho que alterar as configurações desse artefato. E uma das técnicas que é utilizada para isso é o replace de configurações. Basicamente, você vai colocar keys nos seus arquivos de configuração e essas keys elas vão ser alteradas ou substituídas por keys relacionadas com o ambiente no qual aquela aplicação vai fazer o deploy. Certo? Então, nesse contexto,
vai ter uma tarefinha, né, um canozinho aqui, um pipelinezinho, que ele vai estar direcionado a fazer o replace das configurações. Isso funciona? Sim. Está errado? Não, não está errado. Funciona. E às vezes, muitas vezes, em muitas empresas, é assim que é executado e funciona. Eles têm processos muito bem feitos para que isso funcione corretamente. Porque, afinal de contas, entre o código que eu acabei de fazer até na hora que eu entrego esse código a algum ambiente, no caso um ambiente produtivo, o meu tempo de resposta tem que ser curtíssimo. Então, eu tenho que, de alguma forma, automatizar esse processo para evitar erros humanos. Tá? O que é evitar erro humano? Eu esqueci de trocar a string de configuração lá do banco de dados. E aí pode acontecer de que, se isso não for feito da forma correta, a aplicação parar em produção, porque a string do banco de dados não estava correta, está tentando conectar no banco no qual ele não tem acesso. Então, a configuração é extremamente importante para o correto funcionamento da aplicação. Isso já existe, isso já funciona dessa forma. Mas quando a gente passa por um contexto diferente, né, onde agora aumentou o número de desenvolvedores, vão aumentar as minhas features, a minha aplicação vai ter um monte de coisa e pode acontecer, não só por causa desse cenário, pode acontecer de outras necessidades virem juntos. Por exemplo, cada desenvolvedor pode ter uma base local aqui dele. Cada desenvolvedor pode imputar, como uma boa prática, alguma string nas configurações. E essa string que foi imputada nas configurações, ela tem que ser informada a todas as pessoas do time, se o processo for bom, isso vai acontecer legal, para que esse cara do time, vamos dizer, o Ops, venha aqui e salve essa nova configuração que foi gerada por um desenvolvedor. Se essa configuração não for definida no pipeline, como comumente é feito, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema. Não vai funcionar direito. Em produção não existe aquela configuração, por isso ela não foi substituída. E até você achar aquele problema, você tem um tempo de resposta grande. Né? E isso pode acontecer no dia a dia. Tá? Tudo bem, vou voltar uma versão, né? Integração contínua, vou voltar uma versão. Essa versão, a antiga, vai funcionar enquanto eu estou arrumando um problema aqui, mas a gente gasta um tempo, né? E a gente não pode ficar perdendo tempo fazendo coisas simples. Na verdade, é muito simples se o processo nos ajudasse quanto a isso, mas pensa, num cenário onde, se você não tiver uma boa comunicação de equipe, se você não tiver um bom processo para isso, a gente não consegue fazer o DevOps de ponta a ponta. Então, não é tão simples, não é só o código, não é só o cara desenvolvendo, não é só alguém implementando uma feature, é preocupar que o que a gente cria aqui como desenvolvedor vai afetar diretamente quem utiliza nosso sistema, uma coisa simples, uma configuração. Tá? E é por isso que a gente tenta trabalhar, seguindo as boas práticas, as boas referências, para diminuir esse problema, esse erro. E nesse contexto, para diminuir essa complexidade, esse problema, a gente trabalha com o config server. E por que nós trabalhamos com o config server? Vou dar um exemplo bem simples. Nessa imagem, eu estou usando como exemplo o Spring Cloud Config, que é uma das ferramentas que nós podemos utilizar como config server. Em uma das variações de configurações dele, nós temos ele que está associado a um repositório Git, que nesse repositório Git nós vamos ter algum arquivo, em JSON, em XML, no caso aqui eu citei como YAML, eu acho muito interessante, né, trabalhar com YAML, que são arquivos onde a gente consegue criar com uma hierarquia as configurações de uma forma mais legível também. Então, eu vou ter nesse repositório YAMLs que estão associados ao nome da minha aplicação e ao ambiente que ele se encontra. E aí, como que isso funciona, Alves? Da mesma forma, os desenvolvedores continuam fazendo código, continuam fazendo push desse código para um outro repositório Git referente à aplicação. E aí, eu não preciso mais fazer o replace das strings. Por quê? As minhas configurações elas são versionadas no GitHub, ou no Git, sei lá, se for no GitHub não tem problema. Mas geralmente é num repositório baseado em Git privado. E essas configurações elas são geridas nesse repositório, nesses arquivos YAML. Tem hierarquia, tem um monte de
de variações que a gente pode brincar com o Spring Cloud Config. E aí, a minha aplicação, ela sabe, com base no ambiente em alguma configuração, que ele tem que obter no config server aquela configuração. E é instantâneo. Não é uma coisa que demora. Nossa, mas eu tenho que acessar a configuração da mesma forma que eu tenho servidor de configurações sendo executado e eu preciso que esse servidor seja extremamente ágil ao devolver para mim alguma configuração, eu posso escalar. Está em nuvem. Eu posso escalar esse servidor, posso subir esse servidor no container, eu posso fazer uma série de outras coisas, colocar cache baseado em Redis, para que eu traga agilidade nesse contexto. Mas o ponto é, a aplicação ela vai subir, e aí, quando ela subiu, ela vai ler as configurações especificamente obtidas de um config server. E o que eu ganho com isso? Se eu tiver que alterar as minhas configurações novamente, eu não tenho que fazer o meu pipeline completo. Por quê? Para eu fazer o pipeline completo, para fazer o replace das strings. Nesse contexto, não. Eu posso criar um pool entre a minha aplicação e o config server. Se eu mudar alguma coisa, a minha aplicação entende que houve uma mudança. E aí ela passa a atuar com uma nova versão de configuração. E além disso, eu vou ter rastreado essa configuração nos meus arquivos YAML no meu repositório Git. Então, isso é muito interessante. Além disso, eu tenho segurança. Não é todo mundo que vai gerir essas configurações no repositório Git. E mais do que isso, as configurações sensíveis elas vão ficar lá. Ninguém vai acessar, por exemplo, eu, Albert, não vou ter acesso à branch master. Todo mundo vai ter acesso à branch específica. Então, cada desenvolvedor pode ter uma branch contendo as suas configurações. E aí, eles vão subir as suas aplicações, as suas respectivas máquinas, com as configurações relacionadas a ele. Por exemplo, eu subi um banco de dados SQL Server na minha máquina para trabalhar no desenvolvimento. Eu não vou conectar no servidor, vou conectar num banco de dados SQL Server na minha máquina. Por isso, a minha string de conexão vai ser diferente da string de conexão do Carlos, que está conectando um outro banco na outra máquina dele. E essas configurações elas são mantidas no meu branch. Isso ajuda bastante, porque agora eu tenho um dinamismo para entregar esse valor. Então, por isso, a solução de config server traz para a gente mais dinamismo ao trabalhar com configurações, ao gerir essas configurações de forma segura. O meu time não precisa de gerir essas configurações. E aí vem aquela questão, poxa, Albert, lá atrás você falou que o desenvolvedor pode adicionar uma nova configuração e não falar com o pessoal que adicionou essa nova configuração e lá na frente dá um problema da mesma forma. Pode. Mas, ainda assim, adicionando essa nova configuração, até você mapear, você consegue ter uma rastreabilidade no Git, você consegue adicioná-la facilmente no seu arquivo de configuração master por ambiente e a aplicação vai funcionar. Então, acaba que o tempo de resposta também vai ser bom, mas é claro, não é só isso. Nós vamos falar um pouquinho mais que a técnica em si não adianta nada. Ok? Então, isso está relacionado ao servidor de configuração que eu gosto muito de utilizar no caso do Spring Cloud Config. Existem várias outras opções. E uma outra técnica que é bastante poderosa, depende muito da estratégia que você vai usar no desenvolvimento das aplicações, é o Feature Toggle ou Feature Flag. Esse sujeitinho aí que sabe muita coisa, gosto muito dos artigos dele, o Martin Fowler, ele fala que a técnica do Feature Toggle de uma forma bem simples, é uma técnica que você consegue mudar o comportamento da sua aplicação em tempo de execução. Olha só que legal isso. E quando eu vi isso a primeira vez, eu achei um pouco loucura, tá, pessoal? Mas depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu falei assim, cara, sensacional. E vocês, hoje, eu tenho certeza que cada um de vocês já utilizaram toggles e às vezes não perceberam. Quer ver um exemplo simples? Quando você reinstala um WhatsApp na sua máquina, ou no seu celular, por exemplo, eu, particularmente, a primeira coisa que eu faço é configurar meu WhatsApp para que ele não baixe imagens, vídeos automaticamente, porque eu não quero gastar meu pacote de dados. E aí eu vou lá nas configurações e desligo. Aqui não tanto. Por quê? Se eu desligar aquela configuração, eu estou falando para a aplicação que ela vai se comportar da forma diferente para mim. De repente você gosta de baixar os vídeos e as imagens automaticamente, mas eu desliguei. Isso é como se fosse um toggle, tá?
Só que quem gerencia esse toggle somos nós, usuários. E eu dou essa opção, o WhatsApp, no caso, deu essa opção para a gente. E o Feature Toggle é exatamente essa técnica de mudar o comportamento das aplicações, tá? E aí, representado por essa imagem aqui que nós estamos vendo, né? O Toggle é um liga e desliga. Não somente um liga e desliga, tá? Mas na forma mais básica do Toggle, ele é um liga e desliga. Mas para que eu utilizo o Toggle? Só para... Gente, se você escutar alguém gritando, desculpa, é minha filha. É um povo normal, tá? Mas, desculpa, vamos lá. Se vocês alterarem o Toggle liga e desliga, a forma mais simples, você consegue mudar o comportamento da sua aplicação. Mas existem outras formas, outras técnicas utilizando o Toggle que eu posso trabalhar. Por exemplo, nessa parte aqui, eu tenho uma necessidade onde eu quero verificar se eu mudar a cor de fundo do meu website vai causar um impacto melhor dos meus usuários. E aí, não é só o Toggle. Repare que está associado a várias outras técnicas, mas o Toggle é uma delas. E nesse contexto, eu vou falar o seguinte, olha, para não causar um impacto muito grande, vamos liberar esse Toggle a 40% dos nossos usuários. Ou seja, 40% das pessoas que estiverem acessando o meu website naquele instante vão ver a nova screen com um botãozinho lá de dar um feedback. E aí, eu consigo fazer um teste end-to-end. Eu não preciso alterar drasticamente a minha aplicação para poder medir uma impressão de quem utiliza a minha plataforma. Eu posso ter uma ação rápida quanto a isso. Assim como eu posso mudar o comportamento da minha aplicação, pegando até o exemplo do WhatsApp, com base no Toggle. Exemplo, minha aplicação hoje, ela envia SMS quando você faz uma ação, mas ela pode enviar um e-mail, ela pode enviar um sinal de fumaça, ou ela pode enviar os três ao mesmo tempo, se eu tratar com o Toggle. Não tem problema eu virar a chave da minha aplicação. Mas aquilo ali é importante para os meus usuários e é importante para o negócio? Essa é a pergunta. A técnica, ela nos proporciona essa flexibilidade. E o que é bom relacionado a isso, tá? As minhas ações, elas são rápidas. Por exemplo, imagine que você subiu uma aplicação com o Toggle, protegida com o Toggle, tá? E com essa estratégia de Toggle. E na hora que você subiu essa aplicação, por algum motivo, passou um caso de teste que você não mencionou, não pensou. Deu problema em produção. O que vai acontecer? Você pode tanto fazer o rollback, como você pode também voltar rollback e voltar a nova versão, subir uma nova versão. Enfim, a escolha vai ser de acordo com o momento. Mas se você desligar o Toggle, ele vai voltar com o comportamento anterior. Ou seja, o Toggle estava ligado para o comportamento novo. Aquele comportamento novo causou um problema, eu desligo. Então, eu posso dar uma resposta muito rápida, dado aquele problema, e além disso, nessa resposta muito rápida, eu tenho a opção de melhorar, né, de trabalhar em cima disso, porque o Toggle me permite isso. Eu não preciso perder tempo em gerando deploy, fazendo rollback. A minha ação é rápida. É um dos cenários, tá? Existem empresas que utilizam o Toggle até para migração de sua infraestrutura. Existem empresas que utilizam o Toggle de acordo com a região que você está. Então, sei lá, eu estou na região, falando do Brasil, estou na região de Minas Gerais. Por isso, eu vou ver promoções relacionadas a Minas Gerais. E aí tem várias técnicas, pode ser usada como Toggle ou não. Existem outras técnicas para isso. Mas eu posso ter vários níveis de configurações de Toggle e vários tipos de Toggle. Isso aqui é apenas uma introdução sobre esse assunto, que é muito bom quando a gente trabalha no dia a dia com os nossos softwares, tá? Ajuda muito na entrega de valor. E na prática, de uma forma muito, muito simples, o Toggle é justamente isso que vocês estão vendo. É um if, tá? Na forma mais básica. Ou seja, se está ligado, executa o cenário 1. Se não, executa o cenário 2. Basicamente isso, tá? E o que vai determinar se o Toggle está ligado ou não? Toggles por ambientes. Então, quando a gente vai começar a criar uma nova funcionalidade, nós criamos o Toggle. Então, imagine que eu tenho 3 ambientes, de dev, de QA e de produção. Quando eu crio o Toggle para todos os ambientes. E, por padrão, meu Toggle de produção, de dev e de QA são todos desligados. Todos.
para não causar problema lá na frente. E aí, se eu tiver trabalhando em dev, eu vou habilitar aquele toggle para poder ver o comportamento. Ok? Então, dessa forma que funciona. Claro, isso implica em vários outros aspectos, não somente no if. Por exemplo, por ter um if no meu código, e dependendo do tipo do seu toggle, isso quer dizer que esse if vai ficar aqui para a vida inteira. Ou seja, em algum momento eu vou ter que tirar esse if, que aquela funcionalidade antiga não faz sentido mais. Né? Já foi provado que a nova está ok, funciona, já corrigiu, está tudo ok. Para que eu preciso desse if? Isso vai gerar um débito técnico. Isso vai gerar um gerenciamento daquilo que foi imputado no código para resolver um problema lá na ponta, que é entregar um valor específico ao seu usuário. Então, vai depender muito do seu gerenciamento usar técnico. Então, observe que não é só código. Okay? Mas na prática, de uma forma bem simples, uma forma bem prática, é um if. Ok? E aí, sem mais delongas, né, vou demonstrar um cenário, não vou criar do zero, vou demonstrar um cenário que eu utilizo do Toggle, bem simples, para a gente poder ver um pouco como é que isso funciona, tá? Deixa eu só ver aqui se vai aparecer, ok. Bom, deixa eu dar um zoom. Vocês estão vendo aqui o meu terminal, ok? Meu terminalzinho aqui. O que eu vou fazer? Eu criei uma aplicação básica. Essa aplicação eu vou subir em 2 ambientes diferentes. Eu coloquei essa aplicação em container para simular 2 ambientes na minha máquina. Então, eu vou usar o Docker. Se o Docker não der problema na minha máquina, né? Ok, não tenho nenhuma máquina rodando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Docker run. Eu vou executar um comandinho Docker aqui. Vamos ter a porta 8085 para a porta 80. E eu vou colocar uma variável ambiente. Se eu copiar essa variável ambiente, que é gigante aqui, eu não gosto de escrever. Vou copiar. Ou seja, eu estou executando o Docker na minha máquina a partir da porta 8085, tá? Falando que nessa nessa máquina que eu vou executar, eu estou executando com a variável ambiente ASP.NET Core Environment como Development. E qual que é o nome da minha imagem? Demo Talk in Latest. Ok? Vamos ver aqui se vai executar tudo corretamente. Docker.ts. Ok. Então, aqui eu tenho a minha aplicação rodando na porta 8085, tá bom? Eu vou dar um ESC aqui para a gente poder ver agora essa aplicação rodando. Então, dá um ESC aqui. Local host 8085. Está aqui. Aplicação sendo executada com um título, com um menuzinho, com um fundo verde. E no ambiente de development. Ok? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou executar o mesmo comando, porém em portas diferentes, 80, 86, para o ambiente de produção. A mesma imagem, a mesmíssima imagem. Tá? Então, vamos esperar aqui. Vamos lá. Local host 8086. Beleza. Agora eu tenho uma aplicação sendo executada em um ambiente de produção com uma cor diferente, né? E com um menu diferente. Tá? Não tem nenhum menu, inclusive. Tá? Isso aqui, pessoal, é a mesma aplicação, com configuração diferente. Tá? Como configuração, eu estou usando como exemplo o fundo. Como comportamento, eu vou utilizar o menu. Nesse caso, vocês estão vendo aqui um config server que eu criei no Azure. Nesse caso, eu tenho, falando especificamente do Toggle, tá? Eu tenho o show menu aqui, que está habilitado para o desenvolvimento, tá? E eu tenho o outro show menu para a produção que está desabilitado. Então, eu vou habilitar esse aqui para a produção. Ok? Habilitou. Eu coloquei um flag ali, um delay de mais ou menos 10 segundos. Então, aqui eu estou em desenvolvimento, está habilitado.
aqui eu estou em produção, não tem menu aqui. Então, no momento que ele conseguir carregar, como foi agora, ele tem um menu. Esse evento que agora tem um menu. Eu não recompilei, eu não executei o container novamente, a mesma versão de container para ambientes diferentes, ok? E agora percebam que em desenvolvimento, aqui está verde, né? E em produção está cinza. Eu vou mudar as cores desses dois ambientes, ok? Então, vou pegar aqui, de novo, no Azure, eu vou vir aqui no Configuration Explorer, que tem todas as minhas configurações, e eu tenho aqui as configurações para development e para produção. Eu vou alterar de produção aqui, vou colocar um vermelhão aqui, ó. E para desenvolvimento, eu vou colocar branca. Então, ok. Aqui são configurações, então é diferente dos meus toggles, ok? Então, vamos lá. O comportamento já foi alterado em produção, não recompilei minha aplicação, vou dar um F5 aqui, tem também um delayzinho, pronto. Em produção está vermelho, são configurações. E em desenvolvimento está preto. Eu coloquei preto em vez de branco. Então, o que acontece? A minha aplicação, em 10 segundos, basicamente, eu mudei o comportamento dela apenas um painel de configurações. E no caso, nesse caso, eu usei o Azure. Tá? E como que é o código para isso, Albert? De uma coisa bem simples aqui, ó. Eu fiz uma aplicação em .NET Core, tá? Eu estou usando especificamente o Azure App Configuration. Tem outras opções. Aqui são configurações básicas. Eu conectei lá no meu Azure App Configuration, falei que eu quero que ele monitora para qualquer variável, eu poderia especificar o nome de uma aplicação, poderia especificar o início, né, de uma chave, enfim. E eu quero que ele faça um refresh de 10 em 10 segundos e ele fica observando o background color, que é essa chave aqui, que é onde eu altero, ele entende que, opa, ele alterou o background color. Então, avisa para a aplicação que essa configuração foi alterada. Tá? E também estou usando aqui o Feature Flag, que ele é o responsável por dar a liberdade da aplicação de utilizar um Feature Flag. Tá? Nesse caso aqui. Essa é uma configuração simples. Eu configuro também para adicionar o Feature Management, adicionar as referências, né, o que vai ser instanciado para o Feature Management no startup e também o configuration como pipeline, como middleware da minha aplicação. E em minha controller, eu simplesmente injetei a minha configuração aqui, ou seja, eu obtenho essa configuração lá do meu App Settings, tá? Então, aqui, ó, Talking App Settings, ou melhor, Talking Settings, ele, através dessa section, para quem conhece o Application Settings, vai obter uma seção do meu Application Settings e transformá-la em objeto, que no caso é esse Talking Configuration aqui, que tem um background color. E se eu abrir o meu App Settings, ele nem tem essa informação, né? Ele não tem nem a minha Talking e meu Settings. Isso ele obteve lá das configurações do Azure, tá? Então, ele obtém essa informação daqui e em minha controle eu só falei iOption Snapshot, que é um padrão do .NET Core. Esse snapshot, ele notifica para quem depende dessa configuração que ela foi alterada. Então, eu dependo dela aqui. Então, ele vai obter a nova versão da configuração. E por isso, quando eu dou F5, ele traz de novo a nova cor. E para o caso do Feature Toggle, ao invés de eu usar o if no meu código, eu poderia usar o if no código ou um filter aqui no meu método. Eu utilizei para essa ferramenta, para o Azure App Configuration, eu utilizei uma tag dele, especificamente aqui, ó, que é a feature. Então, eu falo, qual que é a feature, qual que é o nome da minha feature, ela faz um match com aquele nome lá do meu Azure App Configuration, e se ela estiver habilitada, esse bloco aqui é exibido. Se não, não é exibido. Simples, básico, dessa forma que eu fiz. Existem outras formas de você fazer isso da melhor boa prática possível? Existe. Existem outras maneiras de você provisionar esse código para se adequar a um config, para se adequar a um feature toggle. Existem outras formas de fazer isso. Eu fiz a forma mais simples para tentar exemplificar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Ok?
Ferramentas para isso, existem várias ferramentas. Tá? Aqui somente algumas delas. O Spring Cloud Config, que é a que eu utilizo às vezes para fazer as configurações. O Azure App Configuration, que é esse que eu demonstrei para vocês, que nele tem a funcionalidade de configuração e a funcionalidade de manter os feature flags, ou os feature toggle. Eu tenho o ConfigCat, também tem essa característica de configuração e toggle. Eu tenho o Launchdark, que ele é ótimo, ele é um dos melhores, só que ele é pago. Existem várias outras versões open source, como, por exemplo, o FF4J, que foi desenvolvido em Java. A gente consegue subir esse FF4J para trabalhar com feature toggle, com várias estratégias de toggle em um container, jogar isso em Kubernetes, escalar, colocar cache com banco de dados, NoSQL com Redis, enfim. Existem N ferramentas que é possível utilizar para trabalhar com a estratégia de toggle e para trabalhar com a estratégia de config server. Aqui somente são algumas delas, tá? E isso é tudo. Usar essas estratégias vai fazer com que eu seja até brinco, né? O amigo lá, o MVP, o Eric, ele fala, agora você é senhorzão, né? Você já sabe essas duas técnicas. Mas isso não é tudo. Para você utilizar a questão da configuração, seja com config server ou não, você tem que mudar o seu processo. Né? As pessoas elas têm que entender que aquilo que elas demandam também no código é também de responsabilidade dela. Então, nós temos que trabalhar em um processo com o time de negócio, com o time de operation, com o processo em si que nós atuamos, com o time de desenvolvimento. É uma mudança cultural, assim como é proposta pela cultura DevOps, né? Da mesma forma o Feature Toggle. Imagina o seguinte, o business quer saber se aquela cor nova vai mudar a percepção do usuário. É uma responsabilidade do business. Ele tem que saber que isso vai gerar um comportamento da aplicação, que esse comportamento ele pode, de repente, ser direcionado a 40% dos nossos usuários para ele poder validar e ter o poder de habilitar ou desabilitar aquele toggle se for a necessidade negocial dele. Então, o Feature Toggle não é exclusivamente um if que você coloca no seu código. E vão existir várias e várias questões relacionadas a essas técnicas. Porém, o que mais vai demandar se utilizando essas técnicas, você vai ter sucesso na entrega de valor é a cultura que você utiliza no seu trabalho, na sua equipe. Tá? É uma construção, não é algo imposto, mas bem organizado, com uma comunicação boa, a gente consegue entregar valor constantemente e essas técnicas, assim como as automatizações, estão aí para nos apoiar. Ok? É tudo que eu tinha para falar sobre e eu acho que agora nós vamos abrir aí para algumas questões, algumas perguntas e respostas. E eu vou tentar responder. Muito bem. Quem quiser colocar alguma questão, alguma pergunta, é agora um momento. Portanto, tem no chat a opção do vosso lado direito para escrever por escrito, ou quem quiser participar em direto, basta levantar a mão na opção e colocar diretamente ao Albert as questões. Julgo que até ao momento não temos nenhuma questão. Ótimo. Pessoal, para comentar, então, só talvez uma questão que eu imagino que sempre surge, né, é aquela questão, Albert, o Feature Toggle, quando eu tenho um mapeamento, uma base de dados, quando eu tenho uma estratégia de infraestrutura, como é que eu utilizo o Feature Toggle? Lembra que está relacionado muito à cultura e ao processo, à comunicação que você tem. A técnica em si ela pode ser implementada de várias maneiras para gerir essas alterações na infra, essas alterações no mapeamento, enfim. A liberdade não está escrita em pedra. Parece que tem uma pergunta aí. Eu acho que sim, que temos aqui algumas. Temos pelo menos alguma pergunta.
Acho o Paulo quer participar. ótimo. Pessoal, boa noite, boa tarde, quase boa noite. Albert, parabéns pela palestra, bastante esclarecedora, bastante clara. Muito obrigado por ela. Uma questãozinha sobre configurações de banco de dados. Você falou rapidamente e deu alguns exemplos mais voltados para configurações de tela, de features relacionadas ao próprio comportamento da aplicação. Falando agora do Azure, o que você colocaria quanto a configurações referentes a ambiente de dados, por exemplo? Como seria essa configuração e quais seriam os passos dentro do Azure, especificamente, para que fossem feitas essas configurações? Por exemplo, dentro do meu ambiente de desenvolvimento, eu tenho acesso a um banco de dados de dev, por exemplo. Quando eu vou subir essa aplicação para produção, ela já ser direcionada automaticamente aí para esse ambiente. É isso, obrigado. Obrigado aí pela sua pergunta. O que acontece? Para você pegar essa configuração e geri-la com uma ferramenta, no caso da Azure aqui, o Azure App Configuration, se for olhar para a aplicação, ela é uma string de conexão, né? Então, tem um banco de dados de desenvolvimento, que é uma string de conexão, e eu tenho lá o banco de dados de produção, que tem uma outra string de conexão. Você vai gerir essa configuração sei lá, no config server, no Azure App Configuration, especificamente falando desse cara, vai falar, olha, a chave é connection string. Qual que é a connection string de produção? Você vai terminar por ambiente, tá? Deixa eu até ver se eu te mostro aqui um exemplo, tá? Se você consegue ver na tela, olha só, você tem você tem aqui, ó, vou pegar um exemplo. Estou aqui no meu Configuration Explorer. Então, imagine que eu vou criar aqui uma chave chamada Connection String. Vamos ver aqui, ó. Connection String, beleza? E aqui eu vou colocar minha configuração. Server igual a localhost. Isso se for desenvolvimento, tá? E por aí vai. E aí, no meu label, eu posso determinar vários labels, tá? Isso aqui é um campo livre. Mas vamos imaginar que isso aqui é de developer. Então, eu coloquei aqui developer. Eu vou salvar esse camarada aqui. Então, vou, sei lá, app1, a minha connection string. E aí, eu vou criar uma nova configuração, igual também, app1, para o meu server de produção. E aí, eu vou colocar aqui que é de produção e vou salvar essa aplicação. Bom, salvar essa chave, tá? Então, aqui eu tenho dois ambientes diferentes, por causa da minha connection string aqui, ó, dois ambientes diferentes. E nessa connection string, para esses dois ambientes diferentes, eu vou dizer à minha aplicação que ela deve conectar a esse config server e, através desse config server, através do seu ambiente, saber que ela pode ou não conectar no banco de dados específico. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a minha configuração, que ela é obtida do meu ambiente environment name. Nesse caso, estou usando aquela variável ambiente do ASP.NET. Então, estou falando aqui que é development. Se for produção, ele vai ter aqui produção. Então, eu estou falando, pega a configuração de um ambiente específico. E aí ele vai tratar. Eu acho que você pode fazer isso com qualquer config server, tá? A aplicação, o interessante é que essa aplicação foi construída, ela foi testada, aquela versão está empacotada e a sua configuração é gerida out of application. Você vai colocar no Key Vault, conectar o Key Vault no seu config server, enfim. Você vai gerir essa configuração. Respondido? Só uma questãozinha, essa foi respondida, perfeito. Só um detalhe, esse endpoint que você conecta, ele retorna para ti um JSON ou você está usando algum componente aí do C# para fazer essa conexão? Por exemplo, se eu utilizasse o Java, que é o meu caso, eu conectaria nesse endpoint e receberia um JSON dela, ou não? Sim, sim. Geralmente, deixa eu até ver se... Aqui, bom, vamos lá, eu vou te mostrar.
as minhas configurações do App Series são dessa forma, é o JSON, certo? Então, imagina que aqui eu tenho essa chave, tá? Talking, background follow. Eu usei esse padrão, que é basicamente o padrão que ele utiliza. O meu JSON, ele seria talking, dentro do talking, aqui seria mais relacionado à minha aplicação. Então, eu tiro o talking, que seria a minha aplicação. Tá? Isso aqui é só para você entender como é que funciona. Então, eu teria aqui um JSON, e nesse JSON, eu teria uma chave, que seria a background color. Deixa eu tirar esse número aqui, tirar essa, não está certo. E aqui, no background color, eu teria o valor, sei lá, branco. Isso aqui é o JSON que eu recebo de lá. Se for das suas variáveis do Java, se eu não me engano, aqui são aqueles arquivos prop, né? Inclusive, especificamente falando desse cara, ele faz um parser também. Então, eu estou usando 2 pontos, mas o nome da chave vai seguir uma convenção. No caso, eu usei 2 pontos, mas você poderia usar o underline, underline. Então, seria o settings, underline, underline, background. E aí, essa chave, quando o framework, o appzinho aqui, do client do Azure App Configuration, ele vai converter isso num JSON que a aplicação vai entender. A aplicação entende JSON, entende YAML, entende arquivo environment, entende arquivo de prop. Ele pode até escrever a variável ambiente com aquela chave que a aplicação vai entender. E da mesma forma, é um passo para o mundo Java, né? Digamos assim. Então, especificamente para o Configuration, você tem um SDK para trabalhar com Java, né? Mas também é um REST, então é só fazer um passo. Então, funciona bem em qualquer cenário. Muito perfeito. Obrigado. Por nada. Vou voltar para o slide aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Se tiver. Mais alguma? Eu julgo que para já não temos mais nenhuma questão. Não, temos. O Vinícius quer também colocar uma questão. Força, Vinícius. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Albert, pela tua disposição. Achei bem interessante o que tu colocou. Na verdade, eu queria fazer um complemento, né? Bem uma pergunta, mas trazendo para complementar o que tu colocou, um caso de uso interessante com Feature Toggle. Num dos projetos que eu participei no Brasil, o CEO do Agibank lá, que era o projeto que a gente estava trabalhando, ele foi fazer uma apresentação do aplicativo, do banco digital nos Estados Unidos, para alguns investidores. E eu lembro que o projeto ele tinha a questão do SMS. Então, para validar lá o login do app, usava o envio de SMS para o telemóvel, né? Uhum. E eu lembro que o pessoal da engenharia de software, o pessoal da arquitetura, tinha pensado nessa questão dos toggles, né? Eles pensaram assim, olha, de repente, em algum momento isso vai ser importante. Eles já planejando, desenhando a arquitetura, eles acharam que em alguns momentos aquilo pudesse ser importante. E eu lembro que houve uma discussão até na equipe, na época, a gente pensando assim, cara, se for interessante, a gente implementa depois. Ele falou assim, cara, nós temos vários casos aqui que a gente pode implementar, mas só em alguns aqui que eu já tive contato, vamos priorizar agora. E a questão da SMS foi um. Por quê? Porque o provedor que fazia o envio dos SMS era a AWS. Então a AWS tinha uma performance muito boa com a questão do envio de SMS. Mas ela tinha algumas restrições na época, agora talvez já não tenha mais, em relação à região. E aí a gente acabou optando por ter 2 provedores, tanto a AWS quanto um outro que era até do Brasil. E esse, por incrível que pareça, não tinha restrição de região, eles conseguiam enviar para qualquer lugar. E o que aconteceu foi que o CEO do Agibank estava fazendo a apresentação e o pessoal não se lembrou, ninguém se ligou nisso. Fizeram testes normais do app, só que ele fez os testes no Brasil. E quando foi chegar lá nos Estados Unidos e foi fazer a apresentação para os investidores, qual não foi a surpresa? Que o SMS não chegava. O SMS não era enviado para o telemóvel. E pronto, ele pediu ali alguns minutos e, obviamente, sem ter a dimensão da questão técnica do que estava acontecendo,
tinha um arquiteto corporativo lá que ele se lembrou da discussão. E ele falou assim, cara, pode ser que isso seja relacionado à região, por isso que o SMS não está vindo. E aí? E neste momento, como é que faz? Vai passar por um deploy, por um code review, por uma pipeline? E aí o arquiteto falou assim, cara, eu acho que a gente vai solucionar isso com aquele toggle. E foi exatamente o que foi feito. O toggle era justamente para SMS. A gente mudou o provedor de SMS em produção. E ele voltou para a apresentação, fez a solicitação, recebeu o SMS e conseguiu fazer a demonstração. Então, por isso que não era uma questão propriamente dito, mas era para complementar porque a importância dessa técnica que tu colocou. Eu achei, enquanto tu falava ali, eu fui me lembrando e eu achei bem interessante. Nossa, mesmo, muito obrigado por compartilhar. Realmente, não é só a questão do if, né, no código, vai muito além disso. Poxa, você podia perder um investimento, né, dependendo do É uma técnica extremamente poderosa e o mais interessante disso é a comunicação entre o time, a cultura, para saber que aquilo pode influenciar negocialmente alguma coisa. Então, é muito importante. Obrigado por compartilhar. Obrigada, Vinícius. Mais alguma questão? Alguém que queira participar? Temos aqui o Carlos Carvalho, também está com a mão no ar e que eu vou abrir aqui o áudio. Boa. Olá, Viva. Olá. Eu sou colega do Albert, um cliente. Pronto, obrigado pela apresentação. Como sempre, são espetaculares. Queria só fazer uma perguntinha rápida, que era mais relacionado com o Azure. A parte de configuração, se é sempre criação manual ou se sabes de alguma forma para fazer deploy de configurações também, se faz sentido, se não faz. É mais uma ótica de deployment de configurações e de feature toggles. Basicamente essa é a pergunta. Sim, Carlos, grande Carlos, trabalha comigo. Obrigado. Cara, então, sim, especificamente falando do Azure App Configuration, você consegue importar as configurações e aí você vai delimitar tudo que você quer, se tem um arquivo JSON, se tem algum separador específico, você consegue importar, versionar essas configurações. Então faz sentido, porque, poxa, já tem uma aplicação, em alguns casos a gente conhece, né? Tem aplicações que têm configurações gigantescas. É importante as configurações, plugar ela no config server e começar a usar o config server. Então faz sentido tanto importá-las, quanto às vezes guardar aquelas configurações mais sensíveis em gestões mais seguras, como o Key Vault, por exemplo, e associar o Key Vault ao Azure App Configuration. Então é possível sim, faz sentido. Nós temos aqui mais algumas questões que eu poderei ler. Não sei se querem entrar com questões de áudio, mas uma questão que escreveu aqui a Patrícia Eduardo disse: o que você acha do Spring Boot? Deixa eu ver se a Patrícia está aqui. Patrícia. Vou abrir o áudio a ver se ela quer concretizar melhor. Bem-vinda, Patrícia. Não, neste momento não está a responder. Albert, é suficiente a questão assim ou necessitas que especifique mais? Neste momento não estamos a ouvir o teu áudio. Sim. É porque eu coloquei no mudo aqui. Estou tentando perceber o enquadramento. Falando da tecnologia especificamente, né? Mas eu já trabalhei muito com Spring, eu gosto muito. O Spring Boot ele nos proporciona, vamos dizer, desenvolver os nossos softwares no Java, utilizando esse framework com várias features já implementadas, facilita muito o nosso dia a dia. Então, assim, eu gosto muito de tudo aquilo que facilita o meu trabalho. O Spring Boot entra nesse contexto. E muitas das técnicas que são utilizadas, né, para o Spring Boot no mundo Java, eu gosto de utilizá-las no mundo .NET. Então, assim, é uma ótima opção, dá para fazer ferramentas muito poderosas. E eu uso um pouquinho, né, um pouco da perninha ali, que é o Cloud Config, para me ajudar nas configurações de algumas aplicações.
Ok. Temos aqui o Eric também com uma questão que ele escreveu, mas levantou ou não, provavelmente ele vai-te colocar a questão. Vou abrir o áudio do Eric. Olá a todos. Sim, eu achei melhor colocar no áudio, que acho que é mais fácil do que escrever a questão. Primeiramente, obrigado, Albert, pela apresentação. Foi muito boa, parabéns. Eu queria, na verdade, fazer um comentário seguido de uma pergunta e o meu comentário vai no sentido de reiterar e reforçar o poder dos Configuration Services, porque eu já era acostumado a utilizá-los e sabia de um certo potencial e poder que eles tinham, mas quando eu participei da STD Conference em Londres ano passado, e eu vi uma palestra sobre configurações inteligentes e aplicações auto-adaptativas em produção, aquilo mesmo me abriu a cabeça para um poder ainda maior desses Configuration Services, onde na demonstração que foi feita era usado tipo algoritmos de machine learning para aplicação em produção. Ela mesmo se adaptava os timeouts do database, por exemplo, para a melhor condição possível para produção. E também tinha heurísticas para determinar quando um toggle deveria ser desligado, caso um error rate subisse ou coisa do tipo. Então, assim, realmente configuration services ou servers são realmente muito poderosos. É uma coisa que acho que todos já deveriam estar olhando para isso. E queria colocar a questão para você se você já teve contato com esses. Não existe uma solução bem, você não vai usar o Spring Boot para isso ou outras coisas do tipo. São geralmente soluções mais in-house, coisas muito específicas. Mas eu queria saber se você já teve contato com esse tipo de configurações que usam machine learnings ou heurísticas ou qualquer coisa do tipo para adaptar aplicações de produção em real time. Cara, eu não tive contato especificamente com essa tecnologia nas aplicações que eu desenvolvi. Há um tempo atrás, quando eu estava em Belo Horizonte, eu participei também de um evento onde tinha uma aplicação de monitoramento que ela me ajudava a tomar ações. Então, ele analisava eu não estou lembrando o nome da aplicação, mas ele me avisava, analisando os dados da aplicação, utilizava recursos de inteligência artificial para falar, olha, Albert, esse alerta aqui está direcionado especificamente para você nesse contexto, porque sua aplicação está agindo dessa forma. Desculpa. Então, ele me dava alertas sobre como eu poderia proceder com minha aplicação. Né? Falando especificamente de arquitetura, com Toggle, ou até mesmo com configuração, já utilizei alguns recursos para saber, por exemplo, se meu envio de mensagem por aquele serviço não está funcionando, como se fosse um fallback, um circuit breaker, ele chamava um secundário. Nada relacionado à inteligência artificial, que eu acho extremamente poderoso, principalmente pelo case que você trouxe. Mas tem uma aplicação de monitoramento que ela analisa a sua aplicação, ela faz o APM dela, utilizando recursos de inteligência artificial. Eu não me recordo agora, sinceramente, mas esse case que você trouxe eu achei bem interessante. E, poxa, para a gente que desenvolve é um grande desafio trabalhar assim. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Temos aqui mais uma questão do Leonardo. Deixa-me lá. Ele colocou aqui escrito, mas eu vou abrir o áudio e ver se ele concretiza a mesma. Leonardo, estás aí? Tô aqui, tá me ouvindo? Ok, sim. Queres colocar a tua questão, se faz favor? Pronto. Na verdade, assim, a pergunta era relacionada com o Azure Key-Vault, porque eu cheguei a utilizar o Azure Key-Vault um tempo atrás, e a gente utilizava ele para fazer algumas coisas relacionadas com certificados e coisas assim. Porém, eu também vi que eles também utilizavam para diversos outros assuntos, provavelmente para Feature Toggle também, como Feature Toggle também. Não sei se isso é uma boa prática ou não, se isso eu vi que está utilizando agora o config server, eu não conhecia essas coisas. Então a pergunta é mais ou menos essa daí, do tipo, se o Azure Key Vault ele pode ser utilizado para isso, se é uma boa prática, se não é, não sei, alguma coisa assim.
Cara, aquela coisa, né? Você dá uma ferramenta para o desenvolvedor, ele faz qualquer coisa com ela, né? Independente. Ainda mais se ela devolve para você um JSON, aí que a coisa fica boa. Particularmente, eu gosto muito do Keyvolt para concentrar algumas informações, certificados de forma segura. Eu não uso ele como um serviço para me prover comportamentos da minha aplicação, no caso do Feature Table. Na verdade, eu nunca vi ninguém usando, mas se tem uma possibilidade, ok. É um service, né? Te entrega alguma coisa também de forma segura, então você pode trabalhar. Mas, geralmente, o cenário que eu gosto de atuar é a ferramenta, por exemplo, o Spring Cloud Config, ele é ótimo para gerir as minhas configurações, trabalhar com as minhas configurações. Eu utilizo ele para isso. O FF4J é um cara que eu já trabalhei muito com ele, é ótimo para gerir os meus tuggles, porque tem interface amigável, existe uma série de outras coisas, assim como o Launch Dark, que é sensacional. Então, eu delego isso para eles. No que tange a segurança da minha informação, principalmente em ambiente de produção, configuração, especificamente de configuração, eu jogo no Keyvolt. Eu não utilizo ele para outro propósito. Pode ser que alguém utilize, pode ser que dê, de fato, você mencionou, dá para utilizar, mas eu, particularmente, Albert, não acho uma boa prática. Para mim, o objetivo dele é outro, não gerir meus tuggles. Até porque, como eu mencionei, os usuários de negócio que eu já trabalhei, eles vão, de fato, eles podem ligar ou desligar o toggle, né? Então, eles não vão conectar no Azure, no Keyvolt, eu levo uma interface para ele para trazer isso de forma mais amigável. Aí, algumas interfaces já têm essa disponibilidade. Então, eu segmento as ferramentas para o propósito delas e tento não utilizá-las com um recurso que não é necessário. Mas, por exemplo, você pode criar estratégia de toggle, em vez de você ter um toggle set, você pode ter um banco de dados via serviço seu que entrega true ou false, porcentagem, fazer o seu próprio config set, mas utilizar o Keyvolt nesse sentido eu nunca trabalhei. Mas como a gente mencionou, tem muita gente que utiliza. Eu não acho uma boa prática, eu prefiro usar um contexto mais direcionado. Obrigado pela sua pergunta também, Ana. Obrigado, Leonardo. Estava aqui a ver, temos mais duas questões, uma do André Rodrigues e outra do Breno Lucena. Do André, eu vou abrir aqui, ele escreveu, é um pouco mais extensa, mas eu vou abrir aqui o áudio, que é mais fácil para concretizar a mesma. Deixa eu ver, André Rodrigues. Olá, André. Estás aí, André? Queres participar? Não deve estar agora, de momento. Temos mais uma questão, que é do Breno Lucena, que ele colocou se é mais seguro assim ou através de uma alteração. Neste caso, vou ter que abrir o áudio para ele contextualizar. Quando ele fez essa questão, não sei propriamente ao que ele está a referir. Deixa-me ver aqui o Breno para ele colocar a questão. Breno, bem-vindo. Estás aí? Olá, boa tarde. Olha, podes colocar então a questão ao Albert, por favor? Olá, Albert, tudo bem? Olha, mais uma vez, já agora, parabéns aí, foi ótima a apresentação. A minha dúvida é bem simples, é mais comum, é mais seguro utilizar a gestão das configurações como tu mostraste, por exemplo, no Azure, com essas características, utilizando o Azure para fazer a conversão ou utilizar alterações em YAML mesmo durante a conversão do pipeline? Igual eu falei, os dois funcionam, né? Obrigado pela sua pergunta. Os dois funcionam. Eu gosto de delegar isso para o Azure, porque mesmo quando a gente vai fazer as alterações via pipeline, a gente também gera essas configurações, pode baixá-las do Keyvolt também, usando esse recurso, e usando, no caso que eu menciono, o DevOps, o Azure DevOps, eu posso baixar essas configurações e colocá-las no meu pipeline. Isso ajudaria, tá? Mas imagina que eu não tenho Azure para gerir as minhas configurações e jogo somente no meu pipeline. Funciona? Funciona. Só que eu tenho que gerir essas configurações somente no meu pipeline. E está naquele momento de construção e da publicação. Agora, no momento que sua aplicação está em execução, como que você altera a configuração dela e reflete isso na sua aplicação? Então, no pipeline eu não tenho essa liberdade. Quando eu vou gerir essa informação em um config server,
eu tenho a praticidade de não ter que rebuildar minha aplicação, reconstruí-la para usar, de repente, um recurso que é simplesmente mudar a cor, simplesmente mudar dependendo do caso, uma connection string, enfim, eu não preciso disso. Então, acho que é mais fácil usar o config server, é mais seguro, porque não é todo mundo que vai gerir essas configurações, vai ter acesso. O desenvolvedor vai ter acesso às configurações para ele, desenvolvimento, ele não vai ter acesso a configurações sensíveis, né? Então, a melhor opção seria um config server. Ok, obrigado. Bom, julgo que para já não temos mais questões. Julgo que por agora resta-nos terminar aqui com um agradecimento, obviamente, a todos os participantes, a todos também os que estiveram envolvidos na organização do evento e que estiveram em back-office. Tivemos aqui a voz off do Bruno hoje, aqui com a ajuda das questões, agora no final. Agradecer também à Teresa e à Mariana aqui pela organização do evento. E, obviamente, aqui um agradecimento muito, muito especial ao Albert, mais uma vez pela sua disponibilidade, também pela atitude proativa que tens demonstrado desde o primeiro dia que aceitaste aqui o desafio da Integer e de vires do Brasil para cá, para Portugal e trabalhares connosco. Sem dúvida que és um grande profissional e que, acima de tudo, tens imenso gosto pela partilha do teu enorme conhecimento e obviamente, isso é de louvar e é de bastante valor quando as pessoas sabem muito e também gostam de partilhar. Recomendo a todos os que ainda estão aqui online que sigam o Albert no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, pois têm realmente muitos conteúdos técnicos para poderem explorar. Têm também os contactos do Albert para alguma questão que queiram colocar mais tarde. Espero que tenham gostado da iniciativa e conto convosco para a próxima Talking Tech, no próximo mês, portanto, na última quarta-feira de julho, neste caso, com um novo orador e um novo tema. Nós vamos enviar já de seguida o survey para receber o vosso feedback. E, mais uma vez, quem tiver interesse em ser orador, pode inscrever-se através da Insight nas próximas sessões. Obrigada a todos e fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal.